Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O tema do Grande BH em Pauta desta semana é vizinhança. No programa de hoje vamos falar sobre a resolução de conflitos entre moradores. Para discutir este assunto, nós conversamos agora com o síndico profissional Arthur Maciel. Bom dia, Arthur. Bom dia, como vai? Bom dia, Arthur. Muito bem aqui. Curiosa para saber como é que você, como síndico profissional, resolve esses conflitos que surgem ali na reunião de condomínio, fora da reunião de condomínio, no dia a dia de um condomínio. Como é que você, hoje em dia, resolve essas questões? Olha, ser síndico não é fácil não, viu? A gente, às vezes, tem gente que tem antipatia gratuita e desnecessária de moradores, um ou outro, né? Raramente algum, né? Barulho no horário de silêncio, que é de 22 às 7, com festas que ultrapassam, às vezes, o horário de silêncio, que é 22 horas. E coisa muito comum hoje em dia, comum, mas que é desagradável, são os latidos de cachorro, latido excessivo, e às vezes ficam soltos nas áreas comuns, dentro de elevador, etc. Muitos adolescentes não gostam mesmo de seguir regulamento. Quando se tem uma boa educação, a pessoa, por si só, né, ela encontra meios de ser amigáveis, mas muitas vezes não gostam de ser amigáveis, achando serem os donos do mundo e que pode azucrinar a vida dos vizinhos. Mas né? Como é que você faz, Arthur? Você coloca os dois lados para sentarem, conversarem, você faz uma mediação? Eu procuro ser sempre amigo dos dois lados. Eu procuro ser um bom síndico, um síndico transparente, aquele que faz o seu trabalho e que é amigo de todo mundo. É isso que a gente procura fazer. E você vê perdão entre vizinhos aí que estão em briga constante? Olha, é raro acontecer, muito raro mesmo. A gente procura ser tranquilo, ajuda todo mundo, procura ser conciliador e isso, afinal de contas, é um dever do síndico, né? Tem que ser simpático, tentando ser o mais conciliador possível. Pois é, não permitir abusos jamais, né? Uhum. Nesses 30 anos que você tem de experiência como síndico, qual é o método mais eficiente, na sua opinião, para dissolver um conflito e chegar a uma solução que seja, pelo menos, razoável para os dois lados? O ideal é a gente procurar esperar o momento, as coisas se acalmarem um pouco, porque com as coisas acaloradas não se resolve nada, né? Uhum. Tem que dar um tempinho ali para as pessoas se acalmarem, a gente senta, conversa, eu converso com cada um em separado e procuro resolver isso de forma amigável, porque juntar as duas partes ali, cara a cara, olho no olho, no momento de coisa acalorada, não dá. É difícil, difícil. E existe, na sua opinião, um perfil mais comum do morador briguento, aquele que dificilmente vai escapar de gerar uma confusão? Olha, existem em alguns condomínios pessoas ranzinhas, de difícil trato, que o síndico profissional ou mesmo aquele síndico condômino precisa aprender a contornar sem se estressar, né? Na maioria das vezes são pessoas adultas ou jovens que ainda não aprenderam a respeitar as normas internas de um condomínio ou simplesmente por quererem ser sempre do contra. Peraí, os jovens então se envolvem mais em distúrbios nos condomínios do que as pessoas sempre, mais velhas? Às vezes por falta de orientação ou mesmo falta de boa vontade, sabe? Eles agem dessa forma e tenta convencer os seus amiguinhos, que muitas vezes são de fora, são de outras residências, e essas pessoas assim, jovens, geralmente morando em casa, não têm o hábito de entender melhor as coisas de um condomínio. A gente tem que ser bastante conciliador e conversar, ser amigo, às vezes botar o papo em dia com essa meninada faz sempre bem, né? Uhum. Arthur, aproveitando a sua experiência de 30 anos como síndico profissional, podemos dizer assim, a reunião de condomínio continua sendo temida, odiada e desprezada. Como? A reunião de condomínio continua sendo desprezada, temida, odiada por muitos moradores em edifícios por toda a cidade. Existe uma maneira mais eficiente da reunião de condomínio funcionar para o bem de todos? O normal é que as reuniões sejam sempre convocadas com antecedência certa, que é de 5 a 8 dias, de um modo geral, e o síndico está sempre lembrando, tal dia, tal hora, nossas reuniões, nossa assembleia vai acontecer. Eu nunca faço assembleia às segundas e nem sextas, sábados, eu não gosto de fazer. Terças, quartas e quintas são os melhores dias, porque final de semana, o começo de semana, as pessoas estão viajando e tal. Eu normalmente não gosto muito de ficar inventando coisa, cafezinho,
chazinho para essas coisas, não. Acho Simples que e na hora da objetivo. reunião, a gente tem que ser muito objetivo, transparente, não permitir muita bagunça das pessoas, muita gente conversando ao mesmo tempo. E eu presido essas assembleias de forma bastante conciliadora, tranquila. Em geral, às vezes demora-se muito, 2 horas uma assembleia. Pois é, qual é o tempo máximo que você recomenda, Arthur, para ser eficiente? O tempo máximo é 2 horas, mas quando o assunto é pequeno, é fácil de resolver, com 15 minutos você resolve uma assembleia e pronto, acabou. Ok, conversamos aqui com o síndico profissional Arthur Maciel, com 30 anos de experiência. Muito obrigada por essas informações e ficamos aí na expectativa de que esse alerta funcione para os condôminos de toda a cidade, viu, Arthur? Muito obrigada. Nada, estarei sempre às ordens quando precisarem. Obrigada, um bom dia para você.